os irmãos e irmãs da Loja Teosófica São Paulo, não só aqueles que estão presentes aqui, mas também aqueles nossos irmãos que nos acompanham pela internet, nossos irmãos virtuais, né, que um dia acabam se transformando em irmãos reais, né? Mas estamos aqui hoje para levar esse tema, né, que é a do Cristo como símbolo alquímico, né? Para mim, que tenho realmente uma certa inclinação, né, que você já deve ter percebido pelo cristianismo, né, é realmente uma oportunidade muito importante a gente falar de uma forma mais pungente, mais esotérica, né, das tradições cristãs. E o meu objetivo nessa palestra é pegar algumas das passagens, né, dos ditos do Mestre Jesus, né, aquele que veio a se tornar o Cristo, né, e dar uma iluminação teosófica, uma profundidade esotérica, sem a qual esses ditos eles têm muito pouca profundidade, muito pouco valor, né? Nós vamos ver que há realmente passagens que necessitam uma dimensão mais profunda, né? E quando eu proponho a análise, né, de Cristo como símbolo alquímico, na verdade eu proponho muito mais do que simplesmente falar de alguma coisa histórica, né? E muito mais simbólica, né? Cristo como um símbolo. Porque como eu sempre tenho falado nas minhas palestras sobre o cristianismo, né, essa religião que hoje tem aí, né, essa quantidade enorme de seguidores do cristianismo, ela não se chama jesuísmo. Ela não depende exclusivamente daquele personagem histórico que viveu há 2003 anos, ou como querem alguns pesquisadores, há 2118 anos atrás. Mas sim a palavra Cristo, que quer dizer ungido, né, já nos dá uma dimensão mais profunda disso. E o outro lado, né, é um símbolo, quer dizer, um ungido como um símbolo, e um símbolo alquímico, quer dizer, existe uma profundidade muito grande aí. E a alquimia também é uma tradição, a nossa digníssima fundadora, a senhora Blavatsky, né, numa daquelas notinhas de rodapé, né, que são muito prolíficas, né, dentro da doutrina secreta, fazendo uma pesquisa, né, informatizada na doutrina secreta, que é um pouco mais fácil, né, do que pegar os 6 volumes e fuçar. Ela diz que a alquimia, ela é na verdade uma ciência que os egípcios reintroduziram de um conhecimento mais profundo, que os verdadeiros mentores da alquimia foram os atlantes, né, os residentes de um continente que se afundou, que houveram vários cataclismas, né, sendo o último deles há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, quando afunda a última das ilhas que sobraram da Atlântida. Então os egípcios reintroduzem esse conhecimento, né? E o próprio termo química que a gente usa hoje, né? Está aqui o Ivan na primeira fila aqui, que é engenheiro químico, né? Então ele sempre fica de olho se eu não vou falar alguma bobagem aqui com relação à química, né? Mas a química se deriva dos conhecimentos, né, profundos que a alquimia possuía. Então, obviamente que na antiguidade, principalmente no Egito, nessas tradições antigas dos mistérios, os conhecimentos eles eram todos interligados. Então, era impossível separar religião, astronomia, astrologia, química, alquimia, espiritualidade. O saber, né, a gnose, a sabedoria, era vista como uma coisa só, como uma coisa integral. É diferente como a gente tem hoje, que hoje a gente tem um engenheiro químico, aí tem um engenheiro agrônomo, aí tem o outro que é formado em administração,
não se via o conhecimento dessa forma, né? E isso é, obviamente, uma derivação de como a humanidade evoluiu, né? Nós sabemos que a humanidade hoje está num processo de desenvolvimento das suas capacidades mentais, né? Aquilo que é chamada a raça ariana, né? Em termos bem genéricos, não aquela raça ariana como Hitler e outros, né, seguidores vinham, mas o braço ariano, né, da humanidade que vem desde a Índia, né? Os verdadeiros arianos começam na Índia, cerca de 200, 300 mil anos atrás. Então a humanidade entrou num ponto de desenvolvimento das suas capacidades mentais, que nós estamos, na verdade, dividindo, segmentando os conhecimentos. Então, propor uma análise de Cristo como símbolo alquímico é juntar uma coisa que é física, uma coisa que é histórica, uma coisa que é simbólica, com algo que é puramente espiritual. Então, a minha perspectiva eu estou pensando como os egípcios pensavam, né? Façam de contas que é um egípcio que está aqui falando para vocês, né? E não um intelectual da era moderna, né? Então quem já me acompanhou aqui sabe que eu já falei isso 1000 vezes, né? Essa questão da palavra Cristo como sendo ungido, da mesma forma também que no budismo, né? Que Buda quer dizer iluminado. O budismo é a religião da iluminação. O cristianismo é a religião daqueles que são. Então, quem não entendeu o que significa essa unção, né? O irmão Egídio estava falando aí semana passada que ele perguntou para um padre, né? Quando que Jesus foi ungido, afinal de contas? Porque não consta na Bíblia que ele chega e pega um óleo e joga em cima dele e passa. Na verdade, a unção, ela é a descida do Espírito Santo, né? E o óleo da unção, ele é um facilitador da transmissão dessa energia do terceiro aspecto. Inclusive, quem estudar aqui as tradições da Índia, vai ver que é um costume dos brahmanes na Índia se untar de óleo. Isso, né, facilita o que? A circulação daquela energia que até os irmãos aqui da loja estão estudando, que nós chamamos do duplo etérico. Quando a pessoa está untada no óleo, o duplo etérico ele tem um outro tipo de circulação. É como se fosse o óleo que a gente usa no carro, que evita o atrito, né, das peças. No caso do óleo santo, né, que são óleo com uma certa característica física, fisiológica, ele acaba provocando o quê? Uma maior interação entre o duplo etérico e o corpo físico. Então, dentro de um ritual, dentro de uma ritualística, a pessoa passar por essa unção, ele intensifica aqueles centros de energia onde esse óleo é passado. Nós tivemos a oportunidade semana passada de fazer o batismo aí do irmão Fábio, né, que já está meio dormindo aí. Acorda, Fábio. Não, o pessoal da internet vai pensar que você está dormindo na minha palestra. Então eu tive a oportunidade de passar o óleo dos catecúmenos, né, da crisma, em certos pontos dos chakras do corpo. Depois ele falou que saiu meio tonto aí. Se ele já estava no ponto quando ele chegou, se foi devido à própria cerimônia, né? Mas esse óleo, né, que parece a maior das frescuras, né? O padre chegar, quem não entende disso, chega e fala, pô, mas que frescura, o cara faz o sinal da cruz na testa do indivíduo, vai na garganta, depois vai no coração, depois vai no plexo, no esplênico da pessoa, né? O que tem a ver isso? Na verdade é uma intensificação daquele chakra, da energia. E aqueles que estiveram presentes aí viram esse batismo, né? Viram assim, primeiro pede que eles se abram. Que os chakras, né? Abra. E os chakras realmente respondem ao comando, porque o sacerdote tem um poder de
maior do Espírito Santo para intensificar essa energia. E ele abrindo e depois passando o óleo e ele colocando os encantamentos que ele faz, ele realmente provoca certos efeitos na consciência. Então o Cristo como ungido, obviamente que no caso de Jesus significou muito mais. Significou um indivíduo que atingiu um nível de consciência que entre a comunidade que ele participava, que era a comunidade dos essênios, que era realmente dentro do judaísmo, aquela comunidade das pessoas mais espiritualizadas, né? Os essênios tinham uma característica muito importante, que a partir do momento que a pessoa entrava na comunidade essênia, ela não mais passava a se relacionar, né, como fazia no mundo. A comunidade essênia, ela não, por exemplo, as pessoas dificilmente se relacionavam sexualmente. E apesar de não nascer ninguém dentro da comunidade essênia, ela sempre se mantinha, porque sempre estava ingressando pessoas nessa comunidade. E eles não se relacionavam sexualmente para justamente não usar essa energia que vai para o chakra básico e usar ela de maneiras superiores. E isso é um dos simbolismos, né, que a iniciação da unção, ou como os egípcios a conheciam, que é a chamada osirificação, que obviamente era uma coisa muito mais sofisticada que os egípcios faziam, né? E os detalhes, né, que se dá para a passagem da morte de Jesus, que ele passa 3 dias depois de crucificado, são exatamente e provavelmente os detalhes da sua iniciação que ele passou no Egito. E obviamente o cristianismo todo esse simbolismo, porque ele realmente passou por aquela iniciação. A única questão com relação ao cristianismo, Jesus não foi nem o primeiro e nem foi o único que recebeu essa iniciação. Muitas centenas de iniciados receberam essa iniciação. Depois deles, outros receberam essa iniciação. E hoje em dia essa iniciação ainda é conferida. Então é, obviamente, um erro, né, que toda religião dogmática acaba caindo, de achar que o fundador ou o inspirador da sua religião foi o único, que ele é o único filho de Deus e tudo mais. Eu não vou ficar aqui repetindo para vocês essa cantilena toda, que vocês já sabem que não dá em lugar nenhum, né? Então, o Cristo representa alguém que recebeu uma energia extremamente forte. Mas o que importa dessa história é aquilo que São Paulo disse. E graças a Deus a nossa cidade tem o nome em homenagem a ele. Quando ele diz que o Cristo em nós é a esperança de glória. E São Paulo não conheceu o Jesus histórico. Ele conheceu o Cristo interno. Porque, aliás, ele era perseguidor dos cristãos, quando ele ainda se chamava Saulo. Mas um determinado dia lá, na estrada de Damasco, né, como bem enigmaticamente diz a Bíblia, ele tem uma visão, ele é cegado pela luz, passa 3 dias cego, né? Que na verdade é uma descrição de uma grande expansão de consciência. E aí ele conheceu o quê? O princípio crístico dentro dele. Ou, em teosofia, para complicar um pouco, a gente chama de princípio búdico, né? Fica parecendo que tem a ver com o Buda, mas nós podemos chamar de o princípio crístico, o princípio búdico ou princípio espiritual. Todo mundo aqui conhece. Agora, o princípio intuicional, quando ele se desperta, ele é uma coisa muito extrema. Quando, por exemplo, vocês pegam os relatos, por exemplo, de Krishnamurti, pela primeira vez teve a sensação da natureza
ou búdica, ele, nos relatos dele, ele diz que é uno com a formiguinha que estava passando, com a folha da árvore que balançava, ele olhando o pôr do sol, ele sentia que, como é que alguém ia orar dentro de uma igreja quando estava tendo aquele pôr do sol maravilhoso? Porque, obviamente, a consciência búdica dá outra perspectiva para a pessoa. E o Mestre Jesus, ele vivia nessa consciência 24 horas por dia. Ele não só era iniciado, como aquilo nele estava totalmente desperto. E foi mais além do que a consciência crística, ele atingiu o conhecimento daquele princípio ainda mais elevado, que é o princípio átmico. O princípio da vontade universal. E provavelmente esteve em contato com aquilo que dentro da teosofia nós chamamos de mônada, né? Mas que, para simplificar, a gente pode chamar de espírito. Então tem certas passagens bíblicas que realmente são extremamente difíceis de interpretar. Porque parece que tem três coisas ali falando pela boca dele. Parece que tem o Jesus, parece que tem o Cristo e tem o Pai de Jesus também falando ali ao mesmo tempo. E num certo momento parece que ele perde toda a conexão histórica e ele assume certas características cósmicas. Tem certas declarações bíblicas que obviamente que não podem ser a declaração de um homem historicamente se afirmando, mas sim o que? Uma pessoa que atinge um cósmico. Um pouco antes do Sr. Krishnamurti dissolver a ordem, né, que criaram para ele, que imaginavam que ele seria o novo instrutor do mundo, em 1928, né, viviam perguntando para ele: o senhor é o veículo do instrutor do mundo, né? E ele chegou, isso tem lá nos alfarrábios do Centro Raja, lá em Itapecerica, quem quiser ir lá confirmar, né? Ver aquela biblioteca maravilhosa do Centro Raja. Lá tem relatos da época da Ordem da Estrela, que ele diz assim: eu cheguei, e ele fala na primeira pessoa, né, que fica até um pouco chocante. Não existe diferença entre mim, o Buda e o Cristo. Então aí ele já invalidava ou até ultrapassava o significado da pergunta que fazia, se ele era o veículo do Cristo, do instrutor do mundo. Eu não sou veículo, eu sou o próprio, entendeu? No nível da consciência que eu cheguei, eu estou no nível da consciência que eu não preciso ser veículo de ninguém, eu estou no nível da consciência cósmica. Nós é que estamos a fim de ser veículo para alguém aí, né? Como a Blavatsky, né? Que foi médium durante anos e anos, né? Depois de um certo tempo ela conquistou, saiu daquele processo de mediunidade, onde você realmente é veículo para alguma coisa, né? Aqui no Brasil você prefere falar cavalo, né? Para alguma coisa, né? Dentro do espiritismo, né? Falou, o cara é um médium lá, ele é o cavalo do fulano. A senhora Blavatsky deixou de ser cavalo para muita coisa que acontecia com ela para ser uma verdadeira, uma profunda ocultista, tanto é que a sua consciência estava tão desperta que ela falava com o mestre dela que estava no Tibete, como se estivesse batendo papo aqui entre nós. Então ela alcançou também um nível cósmico também muito alto. Mas como eu ia dizendo, o que importa dessas histórias é que esse princípio está dentro de nós. Então, da mesma forma que Paulo, que não conheceu Jesus, encontrou o Cristo dentro dele, cada um de nós, a seu tempo, irá encontrar essa consciência dentro de si mesmo. E não é necessário acreditar em Jesus, em Buda, no Krishnamurti, no Ismael, né? ou no Osmar aqui, ou em qualquer outro aí. Não é necessário crer em alguma coisa, mas sim vivenciar isso. Porque a crença externa, né? Ela às vezes vira um substituto da experiência, né? E como nós temos realmente, nós somos na verdade, da mesma forma que existem os mestres de sabedoria, nós somos os mestres da ignorância, né? Nós sabemos todos os subterfúgios que a ignorância pode ter, como se enganar,
como ser uma coisa que nós não somos, como o nosso ego às vezes se infla, né? Eu até brinco aí que tem uma primeira fase da pessoa, quando ela começa a estudar essas coisas esotéricas, ela começa, né, dar uma inflação do ego desse indivíduo, que ele começa assim, nossa, mas existe a clarividência, existe a viagem astral, existe a fraternidade branca, né? E a pessoa fala assim, como é que eu vou entrar nessa coisa tão grande, tão maravilhosa? E muitas pessoas acham que isso vai ser pela via do crescimento do eu dela, né? Das características da personalidade dela. Então o que eu vou dizer nessa palestra é justamente em relação ao caminho contrário dessa inflação do eu, da inflação do ego. Porque a alquimia, quem estuda e quem pratica a alquimia, sabe que ela tem processos, né, que são idênticos aos processos químicos, que nós podemos submeter uma substância, a matéria, a certos processos que são exatamente o que acontece na nossa. Infelizmente, lá na faculdade que o Ivan fez, após que ninguém nunca falou nada que existe uma conexão entre a matéria e a consciência, né? A não ser para criticar os alquimistas antigos, né? Mas que o Sr. Leadbeater, né, que foi um ocultismo, é a ciência do óbvio, né? E é justamente tudo que a gente não percebe no ocultismo são as coisas óbvias, né? E parece que é tudo muito complicado, livros muito grossos, muito compridos, muita erudição, palestras incompreensíveis, né? Muita gente dorme na palestra, assim, né? Porque não está nem, né? Já entra até no estado alfa, assim, já vai longe, assim, né? Noutra dimensão. Eu mesmo já dormi em palestra, então não estou nem criticando ninguém aí que vai dormir, mas às vezes o assunto está tão lá em cima que a gente desconecta mesmo, a gente não consegue acompanhar o pensamento da pessoa. E, seguindo esse princípio, a coisa mais óbvia que existe aqui, que está aqui visível, é que nós somos feitos do quê? De matéria. Nós existimos materialmente. Só que a nossa mente impõe um erro em relação ao quê? A nossa interpretação desse óbvio, né? Ululante, né? Agora tem também o óbvio lulante, né? Que é aquele devido ao nosso querido presidente. Mas o óbvio lulante é que nós só existimos porque nós temos matéria, nós ocupamos lugar no espaço e nós só continuamos existindo porque nós botamos matéria dentro desse corpo. Ele processa, põe coisa para fora, nós fazemos transformações, combustão, geramos energia elétrica, eletromagnetismo, geramos substâncias químicas, né? Isso é a coisa mais óbvia. Agora, o que nós não entendemos até hoje, e que a ciência da psicologia, né, parece que não atinou até hoje, é que a nossa consciência, as nossas emoções também são tipos de matéria. E sendo também matéria, sendo substância, elas também estão sujeitas às mesmas leis da química, da física, né? Que nós submetemos o quê? A matéria física. Porque hoje em dia nós estamos chegando num conhecimento da matéria física e nós já estamos falando que em nanotecnologia, de construir máquinas infinitesimais, minúsculas, ou o refinamento da química, né? Que nós podemos ter substâncias que a pessoa toma e realmente provoca o que a cura de certas doenças, de certas moléstias, e que realmente é o que está fazendo a humanidade ter uma longevidade, não é o conhecimento da religião, da filosofia, o que está fazendo as pessoas, né? Até passei uma vergonha agora, uns dias atrás, que eu estava conversando com o nosso irmão que veio da Argentina, né? O Dom Miguel, né? Nosso bispo da igreja, né?
e falando com ele assim, olha, aqui no Brasil estão querendo mudar no negócio da Previdência, né? E querendo passar para não sei, para 60 anos, a pessoa só vai aposentar com 60 anos, tudo mais. Eu falei, mas aqui no Brasil isso é quase a pena de morte, né? Porque a expectativa de vida do brasileiro é 66 anos, né? Aí ele olhou para mim e falou, o quê? No Brasil as pessoas só vivem 66 anos, na Argentina é 82. Eu falei, nossa, me desculpa que eu nem sabia isso, mas se fosse lá então, lá na Argentina, então ia ser uma catástrofe, né? A pessoa ia passar 20 e tantos anos recebendo o salário mínimo aqui que nós temos, né? Então, por que a longevidade hoje está nesse nível? Não é pelo progresso da consciência humana, é pelo progresso dos meios materiais, pela ciência, pela tecnologia. Provavelmente, quando nós juntarmos isso, o progresso da consciência, aí nós vamos dar um outro salto. Provavelmente nós passemos a viver o que os mestres de sabedoria declaram, que chega a ficar 400, 500 anos no corpo. E até o nosso querido teósofo aí do século passado, Geoffrey Hodgson, em contato com seu mestre, o mestre Kuthum, perguntou, mestre, você ainda está naquele corpo da época da Blavatsky, né, que já tinham passado já 100 anos, falou, não só estou naquele corpo, ainda vou ficar mais outro tanto ainda nesse corpo ainda. Porque, e ele cita lá, os chaberons tibetanos já encontraram o elixir da longa vida. Nós já sabemos como é que isso aí funciona. Nós já temos o elixir da longa vida. Mas não é só um negócio que você toma. Não é uma pílulazinha nem azul, nem vermelha, nem de qualquer outra cor. É o conhecimento da matéria e o conhecimento da consciência. E a alquimia é exatamente isso, é estender os conhecimentos que nós temos sobre a matéria para o nível da consciência. Então, quando nós pegamos certas passagens, né, da Bíblia, né, eu vou citar algumas aqui, que realmente propõem, né, um certo dilema, né, porque fica ininteligível o que quer dizer uma passagem, como eu mencionei, que o mestre parece que não é uma pessoa só, parece que são várias pessoas falando ali naquele mesmo corpo, ou o conhecimento dele é múltiplo, né? Então tem lá pelas tantas em João, né? João 15, ele chega, o Cristo chega e diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Bom, aí já muita gente já caiu, porque já viram um problema de interpretação de texto, né? Porque propõe uma metáfora, né? Quer dizer, o Cristo é a videira verdadeira, e o pai dele é o viticultor, é aquele que colhe esse fruto, né? E ele diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Aí os apóstolos já estão pensando já como é que vai ser a pescaria já no outro dia, já, né? Porque já ficou enroscado, né? Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou,
eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Provavelmente o mais esperto lá pegou só essa última frase, né? Que é obviamente muito bonita, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o grande mandamento do Cristo. Mas e toda essa discussão sobre a videira, o viticultor, a vara, entre limpar uma vara ou jogar a outra fora, né? Como é que vocês se sentem perante essa parábola? Assim, se é que vocês, né, já não meditaram a respeito disso, né? Como é que vocês se sentem em relação a isso? Não é nem o que vocês pensam, como é que vocês se sentem? Não, mas eu quero saber assim, só para começar a conversa. Você se sente? Qual é o sentimento que você tem em relação a receber essa parábola assim, de supetão, assim, né? Não, eu quero saber como você se sente, o sentimento. Hã? Segurança? Você ficou seguro com o que eu te disse? Triste, já está chegando perto. Cobrado. Como? Cobrado? Será que ninguém vai usar a palavra que eu preciso para continuar a palestra? Como é que vocês acham que os discípulos do Mestre Jesus ficam perplexos? Já está chegando lá. A pessoa perplexa, como é que ela fica assim, quando ela está perplexa? Perdida, né? Então eu vou usar a palavra, né? A gente fica confuso. Aparentemente é uma confusão, porque ele usa toda uma metáfora para dizer uma coisa que é muito profunda. Provavelmente mais profunda do que as palavras conseguem transmitir. E vocês vão ver que a nossa percepção com relação às coisas já é alquímica, né? Porque o vocabulário que nós usamos para nos entender já é o vocabulário da alquimia, né? Então, por exemplo, se a pessoa está com uma confusão, primeiro que a caneta não funciona, aí já é mais confuso ainda. A confusão, né? O que é uma confusão? Ou quando a informação vem, né? A pessoa, né? Confusão, que é isso, né? Como diria, se perguntaram para o Lula qual é como é que está indo as coisas no Brasil, né? Em relação à educação, né? Falando, tá um problema, né? Então ele falou problema, né? Mas vamos colocar aqui. A pessoa está confusa, ela está com um problema, porque ela não está sabendo o quê? Né? Ela não está entendendo isso. Então, normalmente, quando você está com um problema, o que você busca? Você busca o quê? Uma solução. Tanto a confusão, se vocês forem procurar realmente no domínio da química, né? Toda mistura de substâncias, né? Para aparecer um copo d'água aqui, né? Que deve ter né? Se for a água da Sabesp, né? Deve ter já aqui uma senhora efusão de substâncias aqui que foram misturadas. Cloro, né? Eu nem sei o que tem, foram algumas bactérias aqui que vieram junto. Então isso aqui é a famosa confusão, ou uma efusão. É uma mistura, né? É uma solução. A coisa está aqui dentro, porque tem várias coisas aqui. Da mesma forma que o mestre colocou. Ele explicou, né, para o indivíduo que existe uma relação entre eles e os discípulos, entre o Cristo e o seu Pai, né,
entre o seu pai e eles, que são as varas, e toda uma questão que gerou o quê? Gerou uma confusão, uma mistura. Para nós darmos o quê? Uma solução de um problema, ou então fazer, a outra palavra que nós usamos é o quê? Resolver, né? Que é o quê? É resolver ou ressolucionar, criar uma nova solução a partir dos elementos que já existem. Então, se nós separarmos os elementos que estão aqui, nós vamos, se fosse uma água puríssima, né? Que eu só vou tomar no final aqui, quando ela estiver, né, já magnetizada, né? Teríamos o que? Oxigênio, teríamos hidrogênio, teríamos o cloro da Sabesp. Nós separaríamos esses elementos. Então aí nós vamos o quê? Nós vamos resolver, né? Por isso que o grande axioma da alquimia é o solve et coagula. Ou seja, você dissolve uma coisa. Porque quando você chega num problema, qualquer situação na vida, quando você diz isso é um problema, é porque aquilo não tem mais o quê? Solução de continuidade, por exemplo. O motor do carro, ele, né, ou morre, né, que às vezes quando ele morre dá para ressuscitar, mas se ele realmente quebrar de vez, né, ou seja, mais conhecida como fundir o motor, né, tem certas pessoas que já passaram por essa experiência aqui, né, quando o motor funde, não tem jeito de você continuar aquilo. Aquele carro não vai andar por si mesmo, a não ser que você empurre ele por ladeira abaixo, né, que se for lá na subida para Santos, na descida, você tem a opção de jogar ele para o lado, ele vai pegar uma velocidade muito grande na ladeira. Mas aquilo não continua. Por exemplo, a pessoa chega e tem uma dívida assim estapafúrdia, né? Está que nem o Brasil, está devendo 300 bilhões de dólares, né? O que isso é? Um problema insolúvel, que não tem mais solução. Você pedir dinheiro para o FMI, a não sei quanto de juro, para pagar daqui a 40 anos, tal, isso só vai, né, colocar mais enfeites no problema. Enquanto alguém não resolver e não, por exemplo, absolver ou dissolver ou, né, remir aquela dívida, aquilo não tem mais solução. Quando é uma firma, o cara vai e faz o quê? Decreta a falência, né? Fala, essa firma não tem mais jeito. Vamos desmontar a firma, bota para o leilão, vende os motores, vende as máquinas, vende o prédio, vende o terreno, o que sobrar dá para os funcionários, né? Que deveria ser feito, nem sempre é o que acontece, né? E aí você o quê? Você resolve voltando o quê? A uma situação primordial. E na vida da pessoa, se ela tem, por exemplo, um problema psicológico, um problema qualquer na vida da pessoa, para ela resolver, ela tem que dissolver aquela coisa. Ela tem que trazer ela aos elementos primordiais, originais daquilo. Isso é solver. E aí, o que? Resolver, passar para uma outra situação, criar realmente uma outra solução, onde que vai ser o que? A resolução do problema. E isso é o que, né? Se nós propuséssemos aqui para o nosso irmão, que é, né, engenheiro químico, resolver o problema da água aqui, por exemplo, eu posso estar querendo hidrogênio, eu posso estar querendo oxigênio, então os dois aqui misturados. Então se eu estou querendo hidrogênio e só tenho isso aqui, eu tenho um problema. Ele vai ter que fazer o quê, né? Qual é o processo que vai quebrar isso aqui? Eletrólise, né? Você bota lá os cátodos, sei lá como é que chama lá o negócio que faz a eletrólise, e ele vai fazer um processo, né, do que? De resolução disso aqui. Se eu quero hidrogênio, eu vou ter hidrogênio. Se eu quero oxigênio, eu vou ter. Existem outros processos. Se essa água estivesse suja, ou se ela estivesse misturada, por exemplo, se aqui tivesse sal, né? Digamos que aqui fosse água benta, onde eu misturo água com sal, e eu quisesse o sal que tivesse misturado aqui, eu teria que fazer o quê? Outro processo. Vou decantar essa água, vou sublimar, vou evaporar essa água para chegar o que? Onde? No sal. Mas eu vou ter que separar esses processos, né?
Eu vou ter que separar esses elementos que estão misturados aqui dentro, né? Isso os alquimistas entenderam, obviamente, que na matéria física é exatamente isso. Você tem os elementos misturados, se fosse água com óleo, se fosse água com sal, água com açúcar, se fosse gasolina com álcool aí, que costumam jogar dentro dos motores do nosso carro, que acaba com o carro, né? A gente paga aquela gasolina, sabe que vai quebrar o carro com aquilo lá, né? Mas a gente põe. Agora, o problema é que os alquimistas perceberam uma coisa além disso. Eles perceberam que, por exemplo, as emoções, os pensamentos nossos são exatamente assim também. São coisas misturadas, são coisas confusas, que você não sabe separar os elementos. São exatamente isso aqui que Jesus descreveu, e os apóstolos, né, que se eram realmente pescadores, devem ter boiado mais do que os barcos que eles usavam para pescar. Porque ele lançou uma verdade muito maior do que eu acho que eles podiam entender, né? Então, se nós estamos falando só de substância física, hoje em dia nós já dominamos isso. Nós já fazemos, por exemplo, já se propôs até mandar uma experiência química para o espaço, para que fora da gravidade você tivesse reações químicas que são impossíveis aqui na Terra, sob o efeito da gravidade. Quer dizer, nós já temos um domínio disso muito grande. Agora, nós não sabemos, por exemplo, no campo das emoções, que muitas pessoas, né, se não todas, né, ou a maioria, ainda acha que a emoção é alguma reação assim que acontece aí, elétrica ou, né, ou eletroquímica dentro do corpo da pessoa, que você toma uma cerveja ou duas ou três e você fica alegre. Isso que é a emoção. Ou que você toma um antidepressivo, você está numa bruta de uma depressão, toma um Prozac lá, um negócio qualquer, né? Levanta, assim, quer dizer, como se fosse aquela substância química que vai lá num certo buraquinho lá no seu cérebro, tem um parafuso assim meio desconjuntado lá, né? E fixa lá aquele parafuso. Muitas pessoas pensam assim, quem não se dedica a estudar coisas relativas à psicologia, o ocultismo, a alquimia, ainda tem essas ideias primitivas. Ela acha que o pensamento e a emoção é um subproduto do quê? Das reações eletroquímicas do corpo. Que a alma, ela é o quê? Apenas uma figura literária, né? Que alguém lá um dia resolveu dar esse nome, alma, né? Ou melhor ainda, espírito. Aí o outro achou mais bonito e ainda falou uma coisa maior. Ele falou, Deus, logo, já inventou, não. Uma coisa maior. Quando, por exemplo, todas as pessoas dentro da sociedade teosófica que quiseram e aguentaram fazer um processo de praticar o yoga, desenvolver a sua clarividência, passaram a ver as emoções, os pensamentos enquanto coisas, enquanto substância. Eu mesmo, um certo dia da minha vida, falei assim, eu já praticava yoga um certo tempo, falei, não, eu quero ver esse negócio, não quero ficar só na teoria, né? Falei, como é que faz? Falei, vamos lá naquela parte do yoga lá, né? Que vai mexer o quê? Com os poderes, né? Quem já leu os textos clássicos, né? Do yoga tem lá, né? Toda uma seção lá dos poderes, né? Aliás, você fica super animado quando você lê aquilo que fazer, pô, mas aqui tem desde a imortalidade, clarividência, projeção astral, o fulano já vira um telescópio ambulante, um microscópio ambulante, porque ele pode aumentar as coisas, ele pode, né, diminuir. A pessoa fica muito animada com aquele texto, só que, né, você tem que se embrenhar, você tem que mudar o seu nível energético lá, como eles dizem, né? Então teve um determinado dia da minha vida que eu fiz uma meia hora de respiração a pleno pulmão. Era super hiperventilado, né? Primeiro que nos primeiros 3 minutos já fica tonto, né? Porque o cérebro nunca recebeu tanto oxigênio na vida dele, né? Já vem aquele negócio, você já fica assim meio desfocado, né? Depois de meia hora, acho que estava fazendo uns 15 graus, né? A temperatura ambiente, eu já estava assim, pingando, né? Como se eu tivesse, né,
feito que jogado uma partida de futebol de 90 minutos, todo suado, a camisa pingando, né? Aí depois que eu parei aqui, eu falei, pois não está adiantando nada, né? Mas aí quando eu olho assim, pro meu braço tá lá uma certa aura azul, assim, né? Como é descrito aí em certos livros, né? O duplo etérico, outro assim. Eu comecei a ver o meu próprio duplo etérico. Isso era umas 11h30 da noite, né? Falei assim, mas o que é isso aqui? Eu acho que é algum tipo de loucura, né? A hiperventilação deve dar algum tipo de... Ainda bem que eu não vi ninguém lá, né? Já estava todo mundo dormindo em casa, né? Então eu falei, não, deixa esse negócio pra lá. Fui, tomei um banho, né? E fui deitar. Quando eu chego, apago a luz assim, que eu apago a luz e eu deito e tal, cadê que o negócio parou? Aí eu comecei, estava vendo assim um monte de luzes. Via o meu duplo etérico, se eu levantasse o braço assim deitado, eu via aqui o azul em volta da minha mão, aí comecei, aquilo lá perdeu a graça, né? Não, realmente, tem um negócio azul aqui, pronto, é o duplo etérico, e aí? Aí comecei a pensar em outras coisas, só que eu ia pensando e aquele negócio começou a parecer um liquidificador aqui na minha cabeça, assim. Aí começou a me dar um medo, assim, né? E aí o medo virou uma coisa, o medo virou uma cor. E aquela cor, aí me pintou o quê? Não só uma emoção, um certo desespero, né? Que aí vocês vão ver o encadeamento das coisas, né? E o medo de ficar louco, de ficar, pô, mas isso aqui está perto da loucura, e era mesmo. Quantos e quantos não deve ter internado aí no Juqueri da vida, que está com um processo assim, está com a clarividência aberta, está vendo coisas que ninguém está vendo, e a pessoa entra fica pinel mesmo, né, para usar a outra metáfora. E eu acho que eu estava cansado de fazer aquela meia hora de respiração, e nunca mais na minha vida eu fiz aquilo de novo. Porque se a pessoa, como recomenda aquele texto, fazer 3 horas por dia essa respiração full, e ele ainda recomenda que você respire, ainda retém ela, e encosta a cabeça aqui no peito, aqui, transfere toda a energia do ventre para a cabeça, né? Segundo, né, nosso querido indiano lá, a pessoa se torna imortal, e deve ficar mesmo, porque se meia hora já dá aquele barato todo, vocês imaginam 3 horas por dia, a vida toda. Esses níveis de energia são uma coisa assim, quem quiser pode experimentar. Eu fiz a minha experiência, eu fiz a minha lição de casa, então eu já não meto a mão em cumbuca, porque eu já sei qual é que é a emoção que você tem depois, né? O medo de ficar louco, de você começar a ver a tua emoção, você sentir uma coisa extremamente, né, potente. E isso os alquimistas também chegaram, né, não só nessa conclusão, mas nessa constatação de que as emoções e os pensamentos também são substância. Obviamente que é uma substância que está em outra frequência, é invisível, e nós usamos ela. Outra experiência que confirma isso, para não ficar só na minha, que obviamente não é tão interessante, né? Pelo menos não foi tão assim, né? Porque no final das contas eu tive mais medo do que qualquer outra coisa. Então o nosso digníssimo ex-presidente da Sociedade Teosófica Arundel, aquele que está atrás da televisão ali, ele era um indivíduo que ele tinha uma consciência tão desenvolvida, né? Que muita gente nem leva ele muito a sério, porque ele tem um livro chamado Kundalini, que ele fala as experiências dele com a energia do Kundalini, e tem um livro dele chamado Nirvana. O budista, quando vê aquele livro dele, já cai na gargalhada, né? O cara escreveu um livro sobre Nirvana, né? Pô, Nirvana é só o Buda o Buda, ou um ou outro lama aí mais animado que alcançou. Ele descreve o Nirvana como é que é. Ele descreve o Nirvana como se você estivesse dentro de um raio congelado, um relâmpago congelado, e você está lá dentro, consciente. Dá para entender o que é isso? O fulano lá dentro do relâmpago? Todo mundo adora, né? Ficar olhando aquela tempestade assim, quando desce aquele raio. Agora você imagina se você está lá dentro daquela luz. Isso você tendo vindo uma consciência búdica ou crística, né? Já que nós estamos aí falando do Cristo como simbolismo, que já é a percepção da unidade,
onde já não existe mais separação, ele ainda conseguiu ir um nível além e entrar nesse nirvana e sentir isso, e descrever isso e voltar disso. Que obviamente que os Budas voltam do nirvana, né? A coisa menos emocionante do mundo, né? O cara sentado. A coisa mais emocionante é que passava um mosquito de vez em quando assim. Eu falei, pô, mas aí tá muito fraco, né? Vamos filmar as palestras, alguém falando, gesticulando, porque a pessoa meditando é a negação da coisa, da ação, da emoção, do pensamento. Fulano está introvertido nele mesmo. E vou engatar isso, essa interpretação, justamente com o nosso problema essencial. Porque nós somos exatamente essa confusão. Nós somos uma mistura. E nós, de certa forma, estamos caindo a ficha que nós temos elementos dentro de nós que são, assim, conflitantes. O ser humano, ele é, assim, a exibição de um conflito ambulante. Tanto é que tudo que a gente faz em termos de arte, né, ou pelo menos a maioria das coisas, né, ou pelo menos no circuito comercial, né, você liga uma televisão, o que você vê? Você vê conflitos. O pai, né? Vejam bem, vamos desenhar o conflito, né? O Cristo, né? E os discípulos, né? Vamos colocar um indivíduo aqui embaixo, né? Vamos colocar uma caixa maior para eles aqui. Opa, a pessoa aqui. Teoricamente, isso aqui seria coisa sem conflito, né? Mas o problema é que essas três caixas, elas estão umas dentro das outras. Esse aqui é o grande problema. É a verdadeira caixa da Pandora, né? Porque nós somos exatamente isso aqui. Nós somos essa mistura. E se a gente quiser, a gente ainda vai achar mais caixinhas. Aí nós somos várias caixinhas, umas encaixadas nas outras. Nós somos uma solução complexa de coisas. E o que aconteceu com Jesus é que ele abriu a caixa da Pandora. E vocês, quem já leu a história, sabe o que acontece. Aí acontece o diabo, né? Abre é o fim do... E é o que, de certa forma, aconteceu com Jesus. Desde que ele resolveu abrir a caixinha dele para se resolver, ou seja, se tornar numa pessoa íntegra. Ou seja, o que é íntegro? É ser uma pessoa sem divisões. Porque quando a pessoa está dividida, quando ela não está inteira, então ela está em conflito. E quando ela está em conflito, em algum momento ela pode ter uma flutuação do conflito que ela, né? Ou vira um Schwarzenegger, ou vira um Saddam Hussein, ou roda uma baiana qualquer lá, entendeu? Ou vem para a sociedade teosófica, alguma coisa ela faz, que ela faz uma coisa assim meio estranha, né? Ela escapa. E a alquimia, quando ela percebeu que tudo isso que está dentro do nosso ser, porque aqui, em termos teosóficos, a gente pode, né, colocar isso aqui bem claro, né? A mônada lá, o que está abaixo dele, né? A Atma, né? Aqui a intuição do indivíduo, aqui podemos pôr a vontade. E aqui o que? A personalidade do indivíduo. Mas faz parte do composto, porque o indivíduo é um negócio complicado. Aliás, ele não é nem indivíduo, ele é um divíduo, né? Ele é um cara misturado, dividido, né? Você pode fazer essa divisão, você pode pôr espírito, alma e corpo aqui, se você quiser. A divisão clássica de São Paulo, que é a que ele propõe, né? Mas o problema é como sair desse estado aqui. Aí é que é o problema, porque aqui tem 3 níveis de relação aqui, né? Essa caixa maior é a chamada parte mortal.
Porque nós temos certeza que essa nossa matéria física, ela vai terminar. E o Felipe já está ali dando um lance de... Essa parte aqui, que na teosofia a gente chama de individualidade, né? Isso aqui é o nível que se chama imortal. Ou seja, porque quando essa caixa grande se rompe, morre, né? O que acontece? Sobra essa outra. Só que essa aqui, que o nosso querido irmão Felipe está chamando de alma, ela depois constrói outras caixas dessas, que é o processo chamado da reencarnação. E o processo de subir e descer aqui, para lá e para cá, é a chamada roda de Sansara, de nascimentos e mortes. Que esse processo é infinito. Então, essa caixa aqui, ela aguenta inúmeras mortes dessa caixa maior aqui, que é composta de matéria. Agora, essa parte aqui, que Jesus identifica com o Pai, aí tem outro nível, que é o quê? A eternidade. Então, por isso que nós somos seres é uma mistura tão fina, tão complexa, porque no nosso ser nós temos esse nível mortal, que aliás tem toda a evolução dos animais inserida no nosso corpo. Então nós temos uma série de comportamentos, uma série de coisas que nós fazemos, podemos até citar até biblicamente aí, se fosse o caso, problemas que nós temos devido a essa parte mortal que vem do nível animal, bem como temos essa imortalidade, que você faz uma regressão aí de vidas passadas na pessoa, você vai indo, você vai voltando 10, 20, 30, 50, 100 reencarnações. Segundo consta lá, o Buda lembrou até da época que ele era javali, lá não sei aonde lá. Imagina você lembrar na época que você estava no nível ainda desses animais, E só para não fugir da parte bíblica, aí eu vou até resumir. É aquela parte onde ele diz assim que o bem que eu quero, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço, porque isso tem a ver com a carne. Então, se o indivíduo está com sede e tem um copo de água aqui, a sua alma pode achar o que ela quiser, que o teu corpo começa, entendeu? A atração que o teu corpo tem com sede por um copo de água é uma coisa que a tua alma e a tua eternidade lá não conseguem resistir. Você tem que tomar esse copo de água de qualquer maneira. Você pode se propor a fazer a greve de fome, ou a greve de sede, eu nunca vi ninguém fazer, mas greve de fome, você fica 60 dias sem comer, mas o fulano passa uma necessidade, um sofrimento, e quando vem, por exemplo, as questões da reprodução, que estão lá geneticamente impressas na pessoa, que ela sente uma vontade assim de colocar a sua genética na outra pessoa, que é a vontade de se reproduzir, o impulso sexual do indivíduo. Isso é uma coisa irresistível, até porque a natureza imbricou nisso o quê? O prazer. Então, quando você toma um copo d'água, que a água passa pela tua garganta, você sente prazer. Então, o que os alquimistas e o que o Cristo percebeu para justamente dar fim nesse processo? Ou pelo menos ajudar a resolver, porque o fim, obviamente, que é a última coisa que acontece. E quando ele diz que o Pai é o viticultor, porque realmente tudo começa onde? Na mônada, na chispa divina. Ela é que se projeta lá embaixo. Então, ela é que quer a experiência do que está acontecendo aqui embaixo. A videira, que é aqui a nossa parte imortal, que é a árvore, ela dá vários galhos, ou varas, Alguém perguntou aí o que significava vara, A vara são o quê? As personalidades que são formadas no corpo dessa árvore.
Então, o que diz a parábola é que aquela vara, ou aquele galho, né? Vamos usar o termo correto. Aquele galho que dá frutos, o pai, ele colhe aquela experiência, ele até limpa aquele galho, para que ele seja mais frutífero. Aquele que não dá a fruta, ele corta e joga fora. Então, isso em termos teosóficos é todo o processo da roda de samsara, quer dizer, quando nasce da árvore da imortalidade, nasce um corpo, que somos nós, essa árvore espera que nós venhamos a dar fruto, ou seja, que nós tenhamos experiências, e a experiência que interessa para a alma é aquela experiência do vinho, né? Por isso que se compara isso com a videira, porque a uva que é o fruto da videira, mas o produto da uva, que é o vinho, ele é o quê? A quintessência da substância que veio lá da terra, passou pelo tronco da árvore, saiu pelo braço, pelo galho, pela vara, até chegar na fruta. Então ele passou por quê? Por uma purificação, por uma transformação. A forma se modifica. Por isso que quando numa missa o padre pega aquele vinho ou suco, né, o mosto da uva, né, pelo menos na nossa igreja é suco, né, não é vinho, né, alcoólico, mas ele faz todo um processo ali simbólico. Ele quer dizer o seguinte, que desde aquelas varas pode vir uma coisa muito santa, que é o vinho. Porque o vinho, em termos alquímicos, né, pode ser o vinho, pode ser o mercúrio, pode ser o sal, em termos da alquimia, ele é o que? A sabedoria. Quando você consome o vinho, você consome a sabedoria daquela planta. Porque ela fez todo aquele esforço de crescer, de dar flores, de dar os galhos, né? Para quê? Para que tivesse um fruto, para que um dia viesse a ter um vinho. Para que você um dia tomasse aquele vinho. E quando chega nesse processo, né, o processo final, né, para nós já realmente partirmos logo para as perguntas, você já deve estar com um monte de perguntas na cabeça, é que o outro ali não está nem se aguentando, já está até levantando a mão, né, Felipe? Aí tem uma passagem do apóstolo Filipe aí, vamos se... Né? O que os alquimistas descobriram é que se você já resolver um problema aqui, né, da mortalidade, por exemplo, se você fizer um processo, se você já chegar e você der uma espremida aqui, da mesma forma que você faz com a uva, se você der uma espremida aqui, o que acontece? Isso aqui floresce. Isso foi uma grande descoberta que os alquimistas fizeram. Da mesma forma que você pegar um elemento, por exemplo, você pode pegar o carvão ou o carbono. Se você dá uma espremida nele lá de várias toneladas, você obtém o quê? Um diamante. Se você der uma espremida aqui nessa mortalidade aqui, você vai obter o quê? O florescimento da sua imortalidade. Porque o que é o cara meditando? O fulano é a negação da personalidade. Ele está ali, o cara da Globo, filmando o cara lá, parado lá assim, né? Quer dizer, é o defunto lá, ele está vivo, mas está lá dentro. Ele está morto, está meditando, está introjetado. Por exemplo, a pessoa vai para o mosteiro e se dedica a uma vida de oração, uma vida de meditação. O que ele está fazendo? Ele está matando essa parte. Né? Ele está resumindo isso ao seu conteúdo final. Então essa é a grande sabedoria que o Cristo, né? Obviamente que esse processo, né, ele é o quê? Um processo que envolve um crescimento interno da consciência, e nós temos que fugir daquela dualidade que é muito simples, né? Hoje em dia, nesse mundo, né, muito banalizado que nós temos, que privilegia o quê? O prazer, a satisfação, a beleza, né? Nós perdemos a noção de que nós crescemos em todos os momentos da nossa vida. Quer sejam eles felizes, quer sejam tristes. Quer
quer nós estejamos tendo satisfação, quer nós estejamos tendo sofrimento. E se vocês forem analisar bem, nós passamos mais sofrimento do que prazer. Para que buscar para ter um momento de prazer, você passa 10 sofrimentos. Se nós realmente observássemos o que acontece nas nossas vidas, nós iríamos ver que é no momento do sofrimento que nós colhemos o suco da uva. Não é no momento que você está gozando o prazer que você colhe essa experiência. Então, quando nós imaginamos que o indivíduo ele vai colher, então quando Cristo disse aquilo, e quando ele chegou no momento final dele, né, que tem esse processo aqui de você apertar a mortalidade, mas tem um outro momento muito mais complicado, é quando liquida aqui até com a própria imortalidade. E isso, o Mestre Jesus, o Cristo e os outros mestres de sabedoria chegaram nesse ponto. Quando se diz no yoga que a pessoa tem que deixar o desejo de viver até nos corpos invisíveis, aquilo que nós nem conhecemos direito ainda, quando muito um ou outro fez aí uma saída astral assim meio inconsequente, né? Tem pessoas que já vivem nesse plano astral, nesse plano mental, conscientemente eles não vão ter que fazer uma yoga para sair disso. E aí, quando chega naquele momento que termina o corpo causal da pessoa, aí não é uma experiência muito agradável, porque ele bebe o fel de muitas e muitas encarnações, vai ser agora do quê? Da eternidade. Mas quando isso aqui termina o nível humano, né, que é aquele sofrimento terrível que o Mestre Jesus passou, e que para cada um é um momento diferente, né, é uma coisa diferente. Por exemplo, a nossa querida irmã Blavatsky sofreu as perseguições dela, Leadbeater sofreu as dele, outros tantos sofreram outros tipos de martírio, martírios intelectuais, martírios emocionais, mas ele vem. Porque o mundo ainda quer que você sofra mais ainda, porque as pessoas estão em conflito. Então, meus irmãos, o grande ensinamento do Cristo, o ensinamento profundo, alquímico dele, é que aquilo que você nega, aquilo que morre, garante para você um nível superior. Quando ele diz em outra parábola que se a semente não morrer, não nascerá a árvore. E a semente é cada um de nós. Nós somos uma pequena sementinha plantada aqui. Mas nós temos que permitir o quê? Uma transformação da semente na árvore da imortalidade. Obviamente que pode ser que vocês nem entendam isso agora, nesse instante, mas com a dedicação que eu sei que vocês vão dar à meditação de vocês, aos estudos teosóficos, vocês vão compreender. Essa palestra se conecta, por exemplo, com a do nosso irmão Sérgio da semana passada. É também a morte mística. É com outro linguajar, mas é a morte mística. Aquilo que você percebe é a morte e a alquimia. E como os egípcios faziam da morte a sua religião, não porque eles gostavam de enterrar as pessoas, não, porque quando alguém morre é porque ela se transforma. E se transformando, ela cresce na sua espiritualidade. Então vamos abrir para as perguntas, né? Que a presidenta já está sentada aqui, significa que a palestra já acabou.